Vamos para mais uma aula de resolução de questões. E essa terceira questão diz o seguinte: considere que uma partícula realiza um movimento uniforme e seu espaço S varia com o tempo t segundo a tabela. Então, observe aí os valores na tabela. A função horária do espaço dessa partícula será... Não, o próprio enunciado da questão disse que a partícula realiza um movimento uniforme. Portanto, se ela realiza um movimento uniforme, um MRU, a sua função horária vai ter esse formato, né? Vai ter essa cara, digamos assim, que é a nossa famosa equação da posição para o movimento retilíneo uniforme. A própria questão já deu na tabela valores de espaço, de posição e valores de tempo. Então, o único item que falta para a gente completar a nossa fórmula, para a gente encontrar a função horária da posição para essa partícula, é a velocidade da partícula. Vamos à resolução da questão, né? Primeiro, antes de encontrarmos a função horária da posição para esse movimento, dessa partícula, temos que determinar a sua velocidade. E a equação da velocidade média é uma equação já conhecida de vocês. Vm, velocidade média, é igual a ΔS, onde ΔS é o deslocamento do corpo, sobre o ΔT, que é o intervalo de tempo que o corpo gastou para realizar esse deslocamento. Só que no caso do nosso movimento aqui, dessa questão, temos um movimento retilíneo uniforme, o que quer dizer que a velocidade da partícula foi a mesma ao longo de toda a trajetória. Portanto, a velocidade média da partícula vai ser igual à sua velocidade. Então, eu vou chamar apenas de V. Lembrar também que o ΔS sobre ΔT é igual a posição final, S menos S0, posição inicial. Assim como o ΔT é T menos T0, tempo final menos o tempo inicial. Como a velocidade da partícula foi a mesma ao longo de toda a trajetória, eu poderia pegar aqui qualquer um desses valores para a posição final, considerando que a partícula começou a se mover em t igual a 0, para encontrar a velocidade da partícula e iria obter o mesmo resultado, já que o movimento é uniforme, a velocidade é a mesma. Então não importa se eu pegar aqui o 60, se eu pegar o 15, eu vou dizer que a partícula, digamos que a partícula tem como posição final 30, por exemplo. Então quando a posição era 30, o tempo era 6 segundos. Portanto, onde tem S na nossa equação de velocidade, eu vou colocar 30, e onde tem T, eu vou colocar 6. Considerando que a partícula começou seu movimento em T igual a 0, então quando T era igual a 0, a posição S era igual a 0 também, ok? Então, por isso, esses dois zeros aqui. O primeiro zero é em relação ao S0, aqui em cima da nossa fórmula, e o segundo zero aqui embaixo, referente ao tempo inicial, T0. Agora ficou fácil, né? 30 menos 0 é 30, 6 menos 0 é 6. Então, 30 dividido para 6 vai dar 5, né? 5 metros por segundo, já que a posição está em metros e o tempo foi dado em segundo. Vale enfatizar mais uma vez que para o movimento retilíneo uniforme, em um movimento retilíneo uniforme, a velocidade do móvel é a mesma ao longo de todo o percurso. Portanto, se eu tivesse pegado aqui, por exemplo, 45 como posição final, então para quando o espaço era 45, o tempo era 9 segundos. E substituindo esses valores na nossa fórmula aqui, obteríamos como resultado 5 também. E isso vale para qualquer um desses outros valores dessa tabela. Uma das características do movimento retilíneo uniforme é justamente essa, o fato que a velocidade do móvel é constante. Como consequência, o móvel sofre iguais variações de espaço em iguais intervalos de tempo. Então observe que nesse caso, a posição aumenta de 15 em 15 metros, ok? Já que o tempo é marcado de 3 em 3 segundos, ok? Se a velocidade da partícula é 5 metros a cada segundo, se a cada 1 segundo ela percorre 5 metros, então de 3 em 3 segundos ela percorre 15 metros. E finalmente podemos encontrar a função horária da posição para essa partícula, que foi justamente o que a questão pediu, né? Portanto, a função horária da partícula será, lembrando sempre de partirmos da nossa função geral do movimento, né? No caso, nosso movimento é um movimento retilíneo uniforme, e essa é a nossa equação geral de posição para o MRU. Então, eu vou partir dessa equação, tá? Então, a posição final da partícula vai ser dada por essa função S, posição final, vai ser igual a S0. Considerando que a partícula começou a se movimentar em S0 igual a 0, temos que o S0 vale 0, a posição inicial da partícula, de acordo com a tabela. A velocidade da partícula nós encontramos e vale 5 metros por segundo ao longo de toda a trajetória, já que trata-se de um MRU. E o tempo eu vou repetir e temos aqui a nossa função horária da posição para essa partícula. Poderíamos simplificar ainda mais essa equação fazendo S0 igual a 5t.
Portanto, espero que vocês tenham entendido e vamos para a próxima questão. Vamos para a nossa última questão. Uma partícula em movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, movimenta-se de acordo com a equação V igual a 10 mais 3t, com o espaço em metros e o tempo em segundos. Determine para essa partícula a velocidade inicial, o V0, né? A aceleração A e a velocidade quando t for igual a 5 segundos. A própria questão está dizendo, trata-se de um movimento retilíneo uniformemente variado, um MRUV. E as equações do MRUV são as seguintes. Essa é a nossa equação de posição para movimento uniformemente variado. Essa é a nossa equação de velocidade para o MRUV. Observem a semelhança com a nossa equação aqui dessa partícula, né? A equação de velocidade da partícula. E por fim, temos a chamada equação de Torricelli, né? Que nos permite determinar a velocidade final da partícula sem a necessidade de usarmos o valor do tempo. Então, trata-se de um MRUV. E essa é nossa equação de velocidade para um MRUV, movimento uniformemente variado. A questão A pede a velocidade inicial da partícula. E para encontrarmos a velocidade inicial, é muito simples. Basta compararmos a equação da velocidade da partícula com a nossa equação geral para o movimento uniformemente variado, que é esta aqui. Essa é a nossa equação, né? A equação dada pela questão, que determina a velocidade final da partícula em função do tempo. Comparando essa equação com a nossa equação geral, temos o seguinte, comparando posição com posição, vamos lá. O V0 ocupa a mesma posição que o 10, a aceleração A mesma posição que o 3. Então, por comparação, podemos determinar que a velocidade inicial da partícula é 10 metros, já que o espaço foi dado em metros e o tempo em segundos. Então, a velocidade inicial da partícula é igual a 10 metros por segundo. A alternativa B pergunta qual a aceleração A da partícula. E já percebemos aqui que, pela comparação, a aceleração vale 3. Então, a aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado. Lembrar de não confundir as unidades de velocidade com a aceleração. São bem parecidas. A diferença é que a unidade de aceleração tem um quadrado aqui em cima. A alternativa C pede a velocidade para quando o tempo for igual a 5 segundos. Para determinarmos a velocidade em t igual a 5, temos que usar mais uma vez a nossa equação de velocidade que nos foi dada pelo enunciado da questão. Então, onde tem t, a nossa função, eu vou substituir por 5. Então, a velocidade vai ser igual a 10 mais 3 vezes t, só que t vale 5, né? Então, lembrar de sempre resolver primeiro aqui a multiplicação, vai ficar, velocidade vai ser igual a 10, 3 vezes 5 dá 15, e a velocidade vai ser igual a 10 mais 15, que vai ser igual a 25 metros por segundo. Portanto, quando o tempo for igual a 5 segundos, a velocidade da partícula vai ser 25 metros por segundo. Então, vocês viram aí que as questões de movimento retilíneo não são tão complicado como vocês pensavam, né? São questões relativamente simples, é só uma questão de prática mesmo, né? Então a dica é resolver bastantes exercícios sobre o assunto. Por uma questão de economia de tempo, nós não iremos discutir o movimento circular e a cinemática vetorial. Porém, fica aqui a minha recomendação. Eu acredito que com os conhecimentos de cinemática que vocês adquiriram, de posse dos fundamentos da cinemática, vocês já conseguem caminhar com as próprias pernas o estudo da cinemática vetorial e do movimento circular. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. E sim, eu estou usando o filtro do Instagram para esconder os defeitos do meu rosto.